Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, aqueles que nos assistem pela TV Sinal, que acompanham a sessão nas galerias no dia de hoje, eu pensei, senhores deputados e senhoras deputadas, deputada Mabel, que passado o período do Carnaval, esses dias todos, quase mais de 10 dias que nós não estivemos aqui na tribuna, todos aqui na Assembleia, nós estivéssemos aqui para discutir alguns assuntos que aconteceram durante esse período e que, sem dúvida nenhuma, tomariam necessariamente, como fez a deputada Mabel aqui, o tempo pela sua importância. Pensei que alguns comentários aconteceriam a respeito de declarações feitas de forma inapropriada, talvez que nós tivéssemos, senhor presidente, que nos debruçar com um pouco mais de cuidado sobre informações que davam conta de uma possível ou de um possível acerto entre os delatores da OAS, com um deles reclamando 6 milhões de reais que não teria recebido, mas teria feito um acordo para, como diz ele, nivelar as delações feitas a pedido do juiz Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, e do senhor Deltan Dallagnol. Eu achei que seriam estes alguns debates que faríamos aqui com a reforma administrativa, que, sem dúvida nenhuma, são importantes e tomariam as atenções dos senhores deputados, das senhoras deputadas, do líder do governo e dos demais deputados. Mas eis que algo acontece que nos deixa, não nós do Paraná, não nós da Assembleia Legislativa, não nós, deputado Romanelli, deputados e deputadas, e eu me refiro a Vossa Excelência e já vou dizer por quê. O que choca, o que chama atenção nesse pós-período de recesso é o absurdo que acontece a partir da informação publicada que foi homologado pela juíza da 13ª Vara, juíza substituta, um acordo entre o MPF, Ministério Público Federal, ou parte dele, Procuradoria da República do Paraná e Petrobras, e entre Petrobras e governo americano, com, senhores deputados, a singela contribuição do governo americano para o MPF, segundo os jornais, e que depois o próprio Deltan Dallagnol vem tentar dizer que não é bem isso, de 2,5 bilhões de reais. Ora, é o maior escândalo possível na história recente da República. O Ministério Público Federal se apropriar, não é para nós, é para uma fundação de direito privado. Eu quero debater que fundação de direito privado será constituída a partir da indicação dos membros feitas, inclusive pelo Ministério Público. Ministério Público não é poder. Ministério Público não é o governo brasileiro. Ministério Público tem a obrigação, e o senhor Deltan Dallagnol sabe disso, de não fazer proselitismo. Entretanto, senhores, está aqui. Está aqui para quem quiser ver. O acordo é uma aberração, porque em nenhum momento o governo americano diz que está repassando 2,5 bilhões de reais para o Ministério Público ou para quem ele indicar, ou para a sua fundação de direito privado. Ao contrário, está passando para reparar os prejuízos que a Petrobras teria causado a acionistas americanos. E esse é outro assunto que nós vamos debater na sequência, não hoje. Mas o que chama atenção, e eu quero pegar, antes de pegar esse documento, porque saiu em todos os jornais, todos viram, deputado Arruda.
Deputado Tadeu Vossa Excelência passa a usar o horário do PT. Uso o horário do PT. Vejam, senhores, nova PGR, acordo da Petrobras mostra poder supremo da Lava Jato. Está no DCM. O que não se sabia, quando se repassou, falou em repassar 2,5 bilhões, e agora ficou claro, é que o acordo com os Estados Unidos não previa a criação de fundo algum. O que se dizia é que o dinheiro era para o Brasil a ser pago para as autoridades brasileiras, que é uma coisa óbvia. E que tem algumas finalidades essa Fundação de Direito Privado. Por exemplo, promoção da cidadania, formação de lideranças, aperfeiçoamento de práticas políticas, promover a conscientização da população brasileira. Ora, pílulas! Com 2,5 bilhões, deputado Galo, com 160 milhões de rendimento por ano, é o maior partido político do Ocidente. A Lava Jato passa a ser efetivamente um partido político, porque consegue fazer uma fundação. Não, mas espere lá, estamos chamando a Marribo, que alguns aqui conhecem. Estamos chamando a Transparência Brasil. Estamos chamando, veja, os organismos que fiscalizam, inclusive, contas abertas. Quem disse que são estas entidades que têm que ser chamadas? O Ministério Público? E desde quando o Ministério Público escolhe a entidade que vai ser criada e por quem e como vai ser criada? Com dinheiro público. Com dinheiro público. Pior ainda, o acordo entre o Ministério Público e a Petrobras, senhores, é tão absurdo, deputado, que ele fala, no seu artigo 2, no seu ponto 2.4.2, o Ministério Público Federal ficará responsável por buscar meios para a constituição de fundação privada, abre aspas, inclusive a redação de sua documentação estatutária, com sede em Curitiba, Paraná, e poderá contar com o auxílio de entidades respeitadas da sociedade civil, do poder público ou do Ministério Público. Por exemplo, para fins do artigo 66, parágrafo único do Código Civil e do artigo 764, segundo do Código de Processo Civil, para conferir o máximo de efetividade na finalidade de tal acordo. 243.1. O Ministério Público Federal solicitará a pelo menos 5 entidades reconhecidas da sociedade civil a indicação de nomes para compor a CCS, acompanhadas do descritivo do breve currículo ou experiência que embasa a indicação. Senhores e senhoras, desde quando o Ministério Público Federal escolhe quem vai participar de um fundo privado que vai receber 2,5 bilhões de reais? Senhor Deltan Dallagnol, desde quando o senhor foi eleito para legislar? Desde quando a Lava Jato assumiu os poderes da República para fazer acordo? Desde quando? Desde que quebrou boa parte das empresas nacionais de infraestrutura, sem punir a maioria daqueles que fizeram a corrupção ou dos partidos políticos? Pior, no 2.4, o Ministério Público do Paraná e o Ministério Público terão a prerrogativa, em assim desejando. Senhor Deltan Dallagnol, o senhor fez um vídeo dizendo que era fake news, virou moda, fake news o que estavam fazendo para desacreditar o seu propósito. Não é. Está assinado pelo Ministério Público, dizendo que o Ministério Público Federal do Paraná e o Ministério Público do Paraná terão a prerrogativa, em assim desejando, de ocupar assento, cada um no órgão de deliberação superior da Fundação Mantenedora, que serão preenchidos por indicação, respectivamente, do Procurador da República e chefe do Procurador-Geral da Justiça. Ora, se isso não é intervenção direta numa fundação de direito privado, o que é então? O que é então? O Procurador-Geral da República e aqui o Ministério Público Estadual indicam para o Conselho Superior desta fundação os seus respectivos membros para, deputado Homero, gerenciar 2,5 bilhões de reais para fazer curso. Não sou contra o Ministério Público, ao contrário, sempre dei apoio ao Ministério Público, todos sabem disso. Sempre demos apoio à Lava Jato e todos sabem disso, inclusive, deputado Plauto, quando Vossa Excelência solicitou, e nós concordamos, eu era líder do PT,
líder do PT em 2014, quando foi feito aqui uma homenagem ao senhor Sérgio Moro, e não havia mais vaga no DEM para que pudesse ser homenageado como cidadão honorário, o PT forneceu a sua vaga para que pudesse o senhor Sérgio Moro ser cidadão honorário. Então não nos acusem de ser contra esta ou aquela iniciativa. Não. Agora, isso aqui é uma vergonha, é um escracho com a sociedade. Quem fez pose de quase santo, de sair carregado de dentro aqui da Procuradoria, de pedir com os braços abertos, nos salvem, precisamos de vocês. Fazer esse acordo aqui rasga a fantasia. Infelizmente, na sequência, infelizmente, numa data tão propícia, deputado Homero, que é justamente o Carnaval. Pior, sem prejuízo das posições supra-Petrobras, se compromete a manter o Ministério Público Federal sempre atualizado dos andamentos dos processos judiciais e arbitrais de que tratam as destinações do item 2.3.2. E aí segue uma série de outras coisas, eu sei que nós vamos fazer esse debate, mas antes de passarmos à parte, senhores deputados, todos os jornais do Brasil e os principais jornais do mundo falam sobre isso hoje. Não há Ministério Público no mundo que tenha feito isso. Não há. Ah, não, a Siemens, alô, senhor Deltan, a Siemens é uma empresa privada. A Siemens é uma empresa privada, faz acordo que quiser. Talvez a fundação queira depois receber da CCR também. Talvez queira receber de outros. Talvez queira pagar, vai escolher para quem vai fazer as suas palestras. A verdade é que isso aqui é uma vergonha. Uma vergonha que se faz, uma vergonha que se pretende, e pior ainda, quando eu ouço o senhor Luiz Nassif dizer com Fundação Lava Jato caiu na armadilha da onipotência, lamento, porque eu acho que todos têm um papel. Lava Jato tem um papel importante, sem dúvida nenhuma, importante na sociedade. Dia 17 agora fará 5 anos das suas primeiras iniciativas, mas não pode tudo. Não pode chegar ao ponto de criar para si, uma entidade que irá administrar 2,5 bilhões de reais. Ah, não, a metade disso é para reparar os possíveis prejuízos dados aos acionistas, seja o que for. Tanto não pode que hoje mesmo, se os senhores entrarem em todos os blogs, vão dizer que o TCU pode bloquear bens de dirigentes da Petrobras por fundação da Lava Jato. Eu não sei qual é o objetivo disso. Eu sei que, entre outros absurdos que eu vi, está lá no acordo feito, depois deste feito entre Petrobras e Ministério Público, há um feito entre o governo americano e Petrobras, que diz que o governo americano tem que ter acesso a toda a tecnologia da Petrobras. Toda a tecnologia desenvolvida há 15 anos e que é só, deputado Lee, da Petrobras, não é de nenhum outro. Nenhum país tem a tecnologia de águas profundas que tem a Petrobras, terá que ser compartilhado com o Departamento de Estado americano. Eu não sei se o Departamento de Estado americano pretende fazer prospecção de petróleo. Agora, me surpreende que depois de gastar centenas de bilhões de dólares em pesquisas, 15 anos, tenha que compartilhar por conta de um acordo de 1,5 bilhão para fazer uma fundação privada no Brasil. Não sei. É tão absurdo aqueles que vêm da área militar, que é como se nós tivéssemos um acordo, por exemplo, entre a Polícia Militar e uma entidade privada, e para que esse acordo pudesse existir e a Polícia Militar receber alguns valores, ela tivesse que abrir todos os seus registros, toda a sua estratégia, tudo o que faz para essa empresa. Quem faria isso? Absolutamente ninguém. Então me surpreende, eu peço desculpas aos deputados por não conceder a parte, mas eu vou voltar a esse assunto amanhã. Me surpreende que o Ministério Público tenha caído numa armadilha criada por ele mesmo. Criada por ele mesmo quando acreditou que ninguém iria contestar. A juíza de Curitiba é da vara criminal? A 13ª vara? Não. O que faz a juíza que homologa um acordo que não tem absolutamente nada com a sua relação? E homologa. Ora, virou de ponta cabeça o direito? É verdade que o direito aqui passou a ser algo, muitas vezes, relativo. Volto a dizer,
nós sempre apoiamos e vamos continuar apoiando as iniciativas que foram... Para concluir, deputado. Concluir, senhor presidente. Pelo Ministério Público, que nós entendamos que sejam corretas. Agora, não dá, independente de ser deputado, de não ser deputado, não dá para nenhum cidadão em sã consciência apoiar uma medida que transforma a Petrobras numa sucursal do Departamento de Estado americano, que transforma a Petrobras numa mera pesquisadora para entregar tudo aquilo, subtenente Everton, que fez durante 15 anos. Não dá para fazer isso. É preciso, sim, que nós possamos olhar o que pretende, afinal, o senhor Deltan Dallagnol, com a sua força-tarefa, o que pretende a Lava Jato e por que se criar uma fundação de direito privado com 2,5 bilhões de reais. Para pagar quem? Para fazer o quê e por quê? Obrigado, senhor deputado, senhor presidente.